Interface gráfica é coisa de gente burra. Quer saber por quê? Então se inscreve no canal e deixa o teu like. Já se inscreveu? Deixou o like? Então vamos lá. Eu sei que dói, mas é uma verdade. E é uma verdade boa. Porque se isso não fosse verdade, a gente não teria os computadores em casa como a gente tem hoje. No passado, alguém percebeu que os computadores eram muito difíceis de utilizar, porque eram baseados em linha de comando, e resolveram criar uma interface gráfica, baseada em mouse, que facilitasse a vida das pessoas usarem o computador. Então, por isso, o computador se tornou uma ferramenta tão popular como é hoje, graças às pessoas burras. Então, não precisava ser uma pessoa muito inteligente para usar um computador com mouse e interface gráfica. Mas, voltando ao conteúdo do nosso vídeo, eu tenho certeza que você está aqui querendo aprender a programar. E em algum momento você vai precisar usar o computador à moda antiga, ou seja, operando por linha de comando. E eu preparei esse vídeo para você aprender a usar os principais comandos de um terminal de linha de comandos. Então aproveita! A primeira coisa que a gente vai fazer é localizar o terminal dentro do Windows, O terminal, gente, o prompt de comando, ele já vem instalado no Windows, ele já vem nativo do Windows, não precisa a gente instalar, fazer nada com ele, certo? E a gente pode localizar o terminal procurando pelo seguinte nome, pelo CMD, certo? É esse aqui que a gente está procurando, gente, o prompt de comando, certo? A gente pode procurar por DOS também, A gente pode procurar por MS-DOS, vai dar tudo no mesmo lugar, no prompt de comando. Se a gente procurar por terminal, a gente vai achar, pessoal, um outro aplicativo chamado terminal, certo? Que não é o caso que a gente vai estudar nesse momento. Ele é um pouquinho mais complexo. Então a gente vai começar pelo prompt de comando do MS-DOS, tá certo? Então vamos começar aqui, vamos clicar nele e logo ele vai abrir, Já vai localizar a gente aqui num diretório do sistema, certo? Eu vou colocar essa janela fixada aqui na lateral e vou abrir essa mesma janela aqui, gente, do Windows Explorer, para a gente poder se situar e ver as coisas acontecendo, tá bom? Então vou aqui colocar a minha janela do Windows Explorer lado a lado com a janela do prompt de comando, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que se ater é onde nós estamos, Então eu tenho aqui a unidade C, eu tenho o disco C, o disco local C, e aqui eu estou em uma pasta dessa unidade C, desse disco local C, certo? Eu estou em qual pasta? Eu estou na pasta C, Users, Codit, Essa é a minha localização, dentro do Windows, aqui no prompt de comando. E onde é que essa pasta está? Aqui, na interface gráfica, gente. Eu posso localizar ela aqui na pasta de usuários, Usuários, Codit. Então, como vocês podem ver, essa é a minha pasta do usuário que eu estou logado no sistema naquele momento, certo? A pasta do usuário coditando. E como vocês podem ver, eu tenho uma lista de pastas, que são pastas do usuário, que estão aqui dentro desse diretório, desse caminho, tá bom? Uma coisa interessante que a gente pode observar, pessoal, se eu clicar aqui na barra de endereço, vocês vão ver que esse endereço que está lá bonitinho na interface gráfica, para a gente poder navegar de uma maneira mais intuitiva, quando eu clico aqui na barra de endereço, ele se transforma exatamente nesse endereço que a gente está vendo aqui do prompt de comando, tá bom? Então, como é que eu faço para visualizar essas pastas aqui no prompt de comando? Então vamos ao nosso primeiro comando. O primeiro comando que a gente vai aprender a utilizar é o comando dir. Então o comando dir, pessoal, ele vai mostrar, ele vai listar aquele diretório para nós, certo? Então como vocês podem ver, todas as pastas que vocês estão vendo aqui, elas estão aqui também nessa telinha preta do prompt de comando, só que tem um detalhe. Como o meu computador está configurado para português e essas pastas são pastas de sistema, elas são pastas que estão em inglês, elas são exibidas, assim como a pasta de usuários que a gente viu ainda há pouco, Se a gente clicar aqui, vocês vão ver que não existe a pasta usuários, Existe a pasta users, certo? Então, se eu clicar aqui na pasta documentos,
e a gente vier aqui na barra de endereço de novo, vocês vão ver que a pasta documentos não existe, existe a pasta documents, certo? A mesma pasta que vocês estão vendo aqui desse lado de cá. Então eu vou subir um nível aqui, ó, é uma outra coisa que a gente tem que aprender a navegar aqui na interface para a gente poder aprender a navegar aqui também na linha de comando, certo? Então vocês estão vendo aqui, eu tenho as minhas pastas que eu tenho aqui também. E tenho duas pastas a mais, ó. Como vocês podem ver, eu tenho 12 itens nessa janela aqui, ó, 12 itens. E aqui ele está dizendo que eu não tenho nenhum arquivo e tenho 14 pastas. Por que aqui eu tenho 14 e aqui eu tenho 12? Pelo simples fato de as pastas atual, onde eu estou, e a pasta mãe, né, a pasta pai no caso, certo? A pasta do nível superior, elas estão aqui nesse diretório representadas pelo ponto e pelo ponto, certo? Então, quando eu me refiro a ponto, né, a gente vai ver isso em exemplos depois, eu estou me referindo à própria pasta onde eu estou. E quando eu estou falando em ponto, eu estou me referindo à pasta superior, certo? A pasta pai daquela pasta que eu estou. Então, quem é a pasta pai da pasta Codit? É a pasta usuários. Quem é a pasta pai da pasta usuários? É a unidade C, e assim sucessivamente. Então, pessoal, agora nós vamos aprender a abrir uma pasta. Para abrir uma pasta aqui na interface gráfica é muito simples, né? Basta eu clicar aqui dar 2 cliques na pasta e ela vai abrir para mim, não é isso? Aqui no CMD, no terminal, para que eu consiga mudar o diretório, que esse é o nome correto, né? Mudar o meu diretório, eu vou usar o comando cd. Então, vou usar o comando cd, que vem da palavra change directory, certo? E vou dizer qual é o diretório que eu quero acessar. Então, nesse caso aqui, eu vou acessar o diretório downloads. Então, quando eu der um enter, confirmando aquele diretório, ele já está localizado no diretório downloads. Como é que eu faço para visualizar os arquivos? Do jeito que eu estou vendo aqui na interface gráfica, vocês lembram qual é o comando? É o comando dir, não é isso? Então, eu vou usar aqui o comando dir. E ele vai me trazer o quê? Ele vai me trazer os 4 arquivos que eu tenho aqui e mais 2 pastas, né? Apesar da gente não ter pasta nenhuma, como eu expliquei para vocês, a gente tem aqui a referência da pasta atual, que é a pasta ponto, e tenho a pasta pai, né? A pasta pai daquele diretório onde eu estou, que é representado pelo ponto. Beleza, mas para que serve esse ponto e esse ponto? Por exemplo, eu estou na pasta downloads. Se eu quiser navegar para o diretório anterior, como é que eu faço? Nesse caso é só usar a referência da pasta pai, ó, cd espaço ponto. E ele vai voltar para a pasta Codit, que é a pasta pai de downloads, né? A mesma coisa eu posso fazer com a pasta Codit. Se eu quiser voltar para a pasta users, ó, basta eu colocar cd ponto de novo. Aqui nesse caso já é um truque que eu estou mostrando para vocês, gente, ó. Eu posso usar a tecla para cima ou para baixo, né? Para cima e para baixo para navegar entre os comandos que eu já digitei anteriormente, né? E assim facilitar a minha vida, tá bom? Então, se eu colocar aqui, ó, cd ponto e apertar Enter de novo, ele já voltou para a pasta users, né? E agora eu quero navegar de volta aqui para minha pasta downloads, ó. Vamos lá. cd Codit, usando a tecla Tab, gente, outro truquezinho aqui que eu tenho que mostrar para vocês, ó. Então, se eu quiser entrar na pasta Downloads, eu vou usar, ó, W, né? Vou usar a tecla Tab aqui para poder ele completar para mim. Perceba que se eu colocasse só DO, o que ia acontecer? Ele ia trazer para mim a pasta Documents. Se eu apertar Tab mais uma vez, ele ia trazer para mim a pasta Downloads e eu poderia ficar alternando, ó, apertando a tecla Tab várias vezes para poder navegar, para poder listar todas aquelas pastas que começam com aquela parte que eu digitei, né? No caso aqui, o D. Se eu digitar apenas D, ó, o que vai acontecer? Dados de aplicativos, desktop, documentos, downloads, ele vai me mostrar todas as pastas que começam com D, tá bom? Então vamos acessar aqui a nossa pasta downloads, do jeito que estava antes, e eu vou ensinar mais um comando para vocês. Como a gente pode ver, a nossa tela ela já está bem bagunçada aqui, né? Já está bem cheia de coisas. Se eu for olhar aqui o histórico todinho daquilo que eu já digitei, tem bastante coisa. Então eu posso limpar essa tela, né? Como é que eu limpo a tela? Usando o comando CLS e teclando Enter. Então quando eu clico CLS, né? Quando eu digito CLS e teclo Enter, ele vai limpar todo o histórico tudo que ele exibiu na minha janela vai voltar para o início, né? Vai voltar aqui para o início da minha
da minha janela, certo? Outra coisa que eu posso fazer também, ó, uma coisa interessante, ó. Quando eu digito dir aqui, vocês estão percebendo que eu tenho dois arquivos com o mesmo nome aqui, né? Eu tenho o arquivo coditando e o arquivo coditando, não é isso? Só que eles são arquivos que têm extensões diferentes, certo? Porque o Windows não permite arquivos com o mesmo nome, somente arquivos que tenham extensões diferentes. Então, para a gente, é muito interessante nós utilizarmos essa opção aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tela para aparecer para vocês, ó. Essa opção aqui, ó, visualizar. Então, quando eu clicar em visualizar, ele vai me mostrar essa opção, ó, mostrar extensões de nome de arquivos, ó. Então, estão percebendo que aqui está só o nome do arquivo, né? Ó, coditando, coditando. Então, quando eu marcar essa opçãozinha, ó, ele já vai mostrar o arquivo com o nome completo, né? Do jeitinho que ele está mostrando aqui para mim no terminal, certo? Então, eu tenho um arquivo coditando.png e tenho um arquivo coditando.svg, arquivos de extensões diferentes, né? Arquivos totalmente diferentes, certo? Então, a gente já aprendeu mais esse truquezinho aqui no CMD, não é isso? Se eu quiser abrir um arquivo, como é que eu faço? Basta digitar aqui o arquivo, coditando, né? Qual dos dois, ó, usando a tecla Tab de novo, ó, qual dos dois eu quero abrir? Eu quero abrir o PNG. Então, quando eu der um Enter nesse arquivo, ele vai abrir esse arquivo para mim, certo? No programa apropriado. É a mesma coisa de eu dar 2 cliques nesse arquivo aqui na interface gráfica, tá bom, gente? Mesma coisa. Outra coisa que é interessante saber aqui, criar pastas, né? Então, da mesma forma que a gente consegue criar uma pasta aqui, eu vou criar uma pasta, nova pasta, vou criar uma pasta chamada aulas, né? Essa pasta aulas, vocês viram que eu precisei clicar algumas vezes, digitar o nome da pasta e dar Enter para confirmar, não é isso? Eu vou deletar a pasta agora, ó. Como é que eu crio essa mesma pasta aqui no CMD, aqui na linha de comando, no terminal? Basta eu usar o comando mkdir e o nome do diretório que eu quero criar e dar Enter, ó. Então, quando eu cliquei aqui em mkdir aulas, vocês vão ver aqui na interface gráfica que a pasta aulas apareceu, né, proveniente do resultado desse comando. Tá bom? Como é que eu posso criar, gente, uma pasta que tem um nome composto, que tem um espaço, né? Porque o que que acontece aqui, ó? Se eu usar o comando mkdir, dessa forma aqui, ó, aula especial, olha o que que vai acontecer. Ele não vai criar uma pasta chamada aula especial, ele vai criar duas pastas, aula e especial, certo? Então, para eu criar essa pasta aula especial, eu tenho que colocar mkdir, entre aspas, né, aula especial, certo? Então, vamos ver que ele criou aqui a pasta aula especial agora, tudo bem? Vamos limpar a nossa tela aqui de novo, vamos limpar a nossa tela. Eu vou excluir essas outras pastas aqui, que foi só exemplo pra gente, e vou acessar a minha pasta aulas, gente, ó. Acessei aqui a minha pasta aulas usando o comando cd, né, que a gente já tinha aprendido. Então, imagina que eu quero agora criar um arquivo. Como é que eu crio um arquivo dentro dessa pasta? Eu posso usar o comando, né, echo para escrever alguma coisa dentro de um determinado arquivo. Então, vou usar echo, por exemplo, coditando. Dentro de quem? Dentro do arquivo aula. Deixa eu colocar aqui, ampliar aqui para ficar melhor para vocês verem. Dentro do arquivo aula.txt. Então, essa é a ordem do comando, gente, ó. Echo para escrever a palavra coditando dentro do arquivo aula.txt. Então, olha só, quando eu dou um Enter aqui, ó, vocês vão ver que o arquivo aula.txt ele foi criado. Para eu abrir o arquivo, basta eu colocar o nome do arquivo e dar Enter, né? Então, tá lá o arquivo aberto com a palavra coditando, certo? Então, esses são alguns comandos, algumas rotinas, algumas funções bem legais que a gente pode estar usando aqui no nosso prompt, né, de comandos, na minha linha de comando, para poder estar utilizando o computador com mais agilidade, certo? Uma outra coisa que é legal aqui também é como é que eu faço para voltar os diretórios, ó? É aquela situação lá que eu falei para vocês, cd espaço ponto ponto, né? cd espaço ponto ponto. Vou voltar de novo para o downloads, ó. Voltei aqui para a pasta, aliás, a pasta downloads, deixa eu voltar aqui para a pasta downloads. Ok, estou na pasta downloads, vou limpar a tela. Então percebam que à medida do que a gente vai usando esses comandos, a gente vai se acostumando e vai fazendo cada vez mais rápido, né? Vai se tornando ali um expert nesses comandos
do MS-DOS, certo? Deixa eu voltar aqui na pasta aulas, dir, tá lá o meu arquivozinho aula.txt. Se eu quiser excluir esse arquivo, né? Deixa eu limpar aqui a tela de novo, vou colocar aqui a função del aula.txt. Ele vai deletar esse arquivo para mim, tá bom? Uma outra coisa legal, gente, o comando mkdir, ele pode ser substituído pelo comando por apenas duas letras, o comando md, né, que vai significar a mesma coisa, make directory, certo? Então, make directory é a mesma coisa de mkdir ou de md. Então, eu posso criar aqui 3 pastas, por exemplo, ó, aulas, né? Quais são os diretórios que eu vou criar aqui dentro? Eu vou criar a pasta aula, introdução, avançado e prática. Vou criar essas 3 pastas aqui, ó. Tudo de uma vez só, né? Eu posso só dar um comando só, posso criar essas 3 pastas de uma vez, tá bom? Uma outra coisa legal aqui do prompt de comando, gente, é que eu posso executar programas daqui de dentro. Por exemplo, eu estou aqui, eu quero chamar a calculadora. Eu digito calc, aperto Enter e ele já vai abrir a calculadora para mim, certo? Eu quero abrir o bloco de notas, Notepad, dou um Enter e ele vai abrir o bloco de notas para mim, né? Ele tentou abrir o arquivo aula que não existe mais, né? Também o arquivo não existe mais, ele abriu um arquivo sem título aqui para mim, tá bom? Então, são essas algumas funções legais que a gente pode estar utilizando aqui no prompt de comandos. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? A gente se vê aqui na próxima aula, tá bom? Com mais comandos, com mais novidades para vocês. Não esquece de curtir, não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê na próxima aula. Valeu!